Então, quando tem pai e mãe, é fácil decidir, né? É a mãe ou o pai que manda. Mas quando tem irmão, qual irmão que manda, né? Eu costumo dizer que assim, a sua família é você, sua esposa e seus filhos. Né? O seu pai para você é sua família, né? Mas para sua esposa o seu pai é parente. Só para você entender. O seu primo é parente. O resto é tudo parente. Então o seu núcleo, família, é você, sua esposa e seus filhos. Então eu também quero falar sobre a gente como lida com parente dentro do negócio. E quero falar um pouquinho com o Jean, tem experiência de ter trabalhado num monte de lugar antes de até vir trabalhar com a gente, entrar no grupo, virar sócio, hoje E o Jean CEO também do já negócio. trabalhou com a esposa, né, Jean? Trabalhou. Eu já vivenciei o que vocês falaram aí já há um tempo atrás, né? Já superei 10%. Como ela não tá aqui, né? Eu posso falar. Ela vai ver, né? Não, mas só contribuir, né? Uma coisa, tanto, né, o Leandro falou e a Natália, quando a gente trabalha marido e mulher, ou até hoje ela é minha sócia, né? Até hoje ela me auxilia, mas digamos, menos diretamente, né? Ela pegou um pedacinho para ela me auxiliar, né? Mas estão meio a meio, ou 80% para ela e 20% para mim. Mas nós passamos por muitos problemas, né? Passamos mesmo, né? Até a gente conseguir adequar a realidade, né? De marido, mulher, sócio, né? Empresário, sócio, empresário, sócio. A gente conseguiu melhorar bastante. Eu, né, como o Leandro falou, já trabalhei em muitas empresas. Detalhe, eu já demiti meu irmão, né? Acho que ninguém fez isso, assim, daqui entre nós, né? Eu já demiti. Eu contratei meu irmão como vendedor, só que todo dia que eu ia na casa dos meus pais, ele estava vendo Sessão da Tarde. Entendeu? Ele vai ver também, ele vai me matar. E aí você mandou ele embora? Aí eu mandei ele embora. Entendeu? Rapaz. Mas o que eu aprendi, né, ao longo dessa data, vendo outros empresários, né? E o que para mim eu vi quando funcionou, né, quando funcionava, a maioria das vezes realmente não funcionava, porque havia uma superposição. Acontece isso com alunos, né? Essa semana aconteceu isso com uma aluna, a gente quase, né, virou uma sessão de coaching, né? Nossa, a gente faz direto. Né? Justamente por causa de uma superposição de sócios todos da mesma família, né? Mas as vezes que eu vi que funcionou, né, foi quando existiu, vamos dizer assim, um acordo, né, antes de começar. Então, nós somos 3 irmãos. Já vi isso funcionando em mercado. Já vi não funcionando, mas já vi funcionando em mercado. Tipo assim, um irmão cuida do financeiro, um irmão cuida da operação da loja, um irmão cuida do comercial, né? E assim, e sempre que possível, se respeitando e não deixando de ser irmãos. Mas aí o que eu falo sempre, quando até mesmo marido e mulher, eu acho que uma forma de diminuir, né? Uma visão muito minha de diminuir o atrito, você, até como o Leandro falou, você tem o teu momento pessoal, de valor, de qualidade de momento, né? Mas eu acho que isso também vale na empresa. Olha, você é minha esposa, é minha sócia, vamos fazer uma reunião formal com ata. Se a gente quebrar o pau aqui, tudo bem, só não entra na ata, mas vamos fazer uma ata para a gente chegar a uma conclusão sobre o que a gente vai fazer daqui para frente. Irmãos, né? Cara, mas o comercial tá uma bosta, né? Mas, poxa, beleza, eu posso ajudar, né? Então tem sempre esse quesito. Então um bom acordo, às vezes chegam famílias que fazem isso na forma de estatuto, né? E eles exatamente. E eles definem isso faz a empresa e depois da empresa aberta eles fazem uma ata de resolução, né? E aquilo ali vira um anexo do contrato social, pode ser feito, onde eles delimitam, né, prazos, poderes, obrigações, né, para dar certo. Porque família sempre vai ter um cunho sentimental muito, muito aflorado, né? Então, assim, sempre a sugestão divida a tarefa, né? E sempre procure ajudar, e não o que a gente vê muitas vezes um passando por cima do outro. E muitas vezes não é nem intencional, né? Mas no afã de ajudar, ouviu alguma coisa errado, né? Vai lá e corrige. Mas é importante que exista a comunicação. Como sempre, até mesmo casal, tem que existir a comunicação. Se eu faço alguma coisa, eu comunico com a pessoa que está do meu lado.
Se a pessoa que está aqui do meu lado, eu comunico com a pessoa que está do meu lado. Mesmo que eu tenha, vamos dizer assim, entre aspas, invadido o espaço dela, mas pelo menos, entre aspas, eu estou dando satisfação. Eu falei, cara, olha só, eu tomei essa decisão aqui. Eu sei que de repente eu teria que te consultar, mas no momento eu achei a melhor decisão, ok? E aí você participa a pessoa disso. É lógico, você não vai fazer isso sempre, né? Ah, eu trabalho com meu irmão cuida de uma parte, eu cuido de outra. Eu não vou ficar atropelando meu irmão toda hora, porque não vai dar certo. Ah, mas meu irmão é muito fraco. Então você fala pro seu irmão estudar, fala pro seu irmão melhorar, ajuda o seu irmão a melhorar, entendeu? Mas você não fica simplesmente passando por cima e pisando nele, que vai chegar um momento que ele vai embora. E ainda vai embora brigado contigo como irmão, né? Ele não vai deixar, ele vai falar, cara, não dá pra trabalhar com meu irmão. E aí você vai falar o quê? Porra, não dá pra trabalhar com meu irmão. Só que na verdade vocês continuam sendo irmão, como você falou, é família, entendeu? E aí eu vejo muito assim, ruído, pontos de atrito, né? Quando a gente trabalha em família. Eu acho importante que, como família, a gente tente diminuir esse atrito, que nunca vai deixar de existir, sempre vai existir algum atrito, né? Mas o quanto mais a gente puder minimizar, eu acredito que facilite a operação, né, da empresa. Ontem eu estava em reunião com uma galera do Paraná, né? Alunos do Impulso, né? Da faixa marrom. Faturam 2 milhões e tal. E são os filhos, e tem os pais, e os filhos já são a segunda geração, já tomam a decisão, os pais já estão se aposentando, e eles são a passagem. Inclusive eu estou para montar uma entrega do Impulso específica para sucessão, porque é uma coisa que está acontecendo muito hoje, né? A maneira que eu vi por exemplo, um comprava uma parte, o outro comprava outra, os dois iam para a operação, ninguém olhava a prevenção, RH ia ficar com a mãe, o financeiro um pedaço é com o filho, outro pedaço é com a mãe, outro pedaço com... E, cara, aí quando você vai ver, o que eu enxergo é que não tem dono as coisas, né? Então, uma das coisas que vocês precisam fazer é o que o Jean falou, né? O ideal era assim, tecnicamente, né? Monta o organograma e define quem é o pai de cada uma daquelas funções. Você pode ser pai de mais de uma, mas eu quero saber o seguinte: se compras não rodar, eu cobro quem? Ah, tem 3 irmãos fazendo compra. Tá, mas quem é o responsável? Quem responde por aquilo? E aí, tá. E financeiro, quem responde? E prevenção, quem responde? E operação, quem responde? Eu posso ter uma pessoa que cuide de financeiro, operação, e o outro só cuida do RH. Mas se não houver essa clareza, fica meio... a culpa não é de ninguém. E vocês acabam não dando continuidade por causa disso. Então, se quiser, monta um organogramazinho e define as funções. Ou de maneira simples, quem vai cuidar de quê? E dá uma área para cada um, não dá meia área, né? Um não pode ficar com um pedaço da compra, outro com outro pedaço. Os dois podem comprar, mas quem responde? Quem dá a palavra final? E quando existe um patriarca e a matriarca ainda ali no negócio, ou o avô, a avó, se é quem fez, tem que existir uma pessoa que mande. E quando a gente coloca irmão, então quando tem pai e mãe, é fácil decidir, né? É a mãe ou o pai que manda. Mas quando tem irmão, qual o irmão que manda, né? Então, os dois têm que sentar e falar assim, cara, quem é o mais preparado para dar a palavra final desse negócio? Ah, é fulano. Então, fulano é a palavra final, fulano é tipo o diretor-geral. Ele dá a palavra final. Se não existir isso, vai sempre ter conflito em família. Então, é bom que você defina quem dá a palavra final. Tá? Então, precisa ter um que fala assim, um dá a palavra final. Porque se a gente entrar em conflito, quem resolve o conflito? Tendo patriarca e matriarca, ela vai lá e pá, é isso, tá resolvido o conflito. Agora, quando são irmãos que estão na mesma posição, estão de lado, né? Vocês têm que definir quem é que dá a palavra final. Isso, inclusive, pode estar em acordo de cotista, pode estar isso descrito lá num lugar, que isso seja muito bem definido. Uma coisa que eu comecei falando do que, para mim, é uma maneira de enxergar que aquela pessoa, que o outro, na minha relação, está fazendo alguma coisa por onde, certo? De uma certa maneira, na minha cabeça, é enxergar o valor do outro. E quando a gente define quem faz o quê, o outro tem um valor
e o outro tem uma responsabilidade. Então, quando você organiza quem faz o quê e quem decide o quê, por mais que você tenha opiniões diferentes, que para mim é um segundo desafio, e pode ser uma segunda solução, né, também, outras pessoas vão ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, vão querer decidir as coisas de maneiras diferentes, mas quem é que dá a palavra ali? É você? É o fulano? É o beltrano? Ou é o ciclano que está cuidando de verdade daquilo? Porque o tal que está cuidando de verdade, ele sabe qual é o pepino que está rolando ali na minúcia. Você está olhando de fora. Mas assim como a gente precisa fazer reunião, o cara que toma a decisão e que está fazendo ali, tem responsabilidade, tem a oportunidade de ter outra pessoa para ouvir também, com uma ideia diferente, com uma visão diferente e que está fora do dia a dia que ele tem. Então, eu brinquei que é um desafio, mas também pode ser uma solução se cada um enxergar que tem um papel importante ali dentro do negócio, que cada um é valioso em si mesmo para cada trabalho e também que o outro deve ser respeitado na ideia dele, na intenção dele, no que ele imagina que possa ser o melhor, porque às vezes dentro de uma reunião a gente vai discutir um assunto e eu não enxerguei aquilo, porque eu estou dentro do problema. Mas isso não significa que a opção que outra pessoa ali dentro daquele organograma está me dando é a que está certa.